Aqui estamos nós, no canal do Senhor Ciência Todo Dia, num vídeo como é ser um morcego. E assim, não sei se vocês sabem, não sei se vocês percebem assim, olhando pra mim, mas... eu tenho muita propriedade pra falar sobre isso, sabe? A propriedade, assim, ó, esvoaçante à minha volta. Então vamos ver se esse canal Ciência Todo Dia, né, se o Senhor Ciência Todo Dia realmente está falando a verdade sobre como é ser um morcego, ou se ele está mentindo para o seu público, né, mano? Vamos aqui desmascarar o Senhor Ciência Todo Dia. Senhor Nome Ciência, sobrenome Todo Dia, pra quem não conhece. Oi, YouTube! Bom dia, YouTube! Vambora! Como é ser um morcego? Você sabia que morcegos têm uma temperatura corporal de quase 40 graus Celsius? Carol, acho que eu nunca tive febre de verdade, tá? Eu acho que mentiram pra mim. Acho que toda vez que eu tomei remédio pra febre foi à toa. Às vezes, inclusive, até passa disso. E isso é tão quente para um ser vivo que nem mesmo as bactérias e vírus que causam doenças em outros animais conseguem afetar morcegos. Morcegos são imunes à maior parte das doenças infecciosas por conta do seu metabolismo extremo. Aham, até aqui tudo certo, né? Morcegos são quentes? Eu não vou fazer a piada de pegar meu modelo de praia e tirar a camisa, né? Mas vamos continuar. E se você não sabia disso, parabéns! Você agora sabe algo novo sobre morcegos. Mas espera aí. Deixa eu fazer meu react, Carol. Se você não sabia disso, parabéns! Você agora sabe algo novo sobre morcegos. Mas espera aí. O quanto você realmente pode saber sobre morcegos? Eles sabem voar, podem dormir de ponta cabeça e também se orientam por ecolocalização, que é a capacidade de se localizar usando o som. Mas esse não seria um vídeo do Ciência Todo Dia se eu fosse falar só dessas características. Se você me assiste há tempo suficiente, você já deve estar sentindo que vai ter uma crise existencial forte em algum momento. Eu acho que eu vou ter uma crise existencial maior do que todo mundo. Mas vamos lá. O ponto desse vídeo é fazer você chegar à triste conclusão de que você pode saber tudo o que quiser sobre morcegos, menos como é ser um morcego. Esse vídeo vai... Eu sou exceção à regra. Eu sou exceção à regra. Toma, refutado. Em menos de 1 minuto. Eu sei que essa pergunta é estranha e parece nem fazer sentido, mas ela é uma das discussões mais interessantes da filosofia e da neurociência. E se você gosta de estar por dentro das perguntas mais fascinantes do universo, é melhor você assistir esse vídeo até o final. Uma maneira de responder a pergunta de como é ser um morcego seria encontrar algum conjunto de palavras, imagens ou até mesmo sensações que fariam um ser humano como eu entender exatamente como é ser um morcego. A questão é, será que essa resposta existe? Vamos fazer... Eu poderia falar pra vocês. Eu poderia descrever exatamente pra vocês como é ser um morcego. Mas eu não vou, ok? Porque eu não quero. Sinto muito. Vamos continuar com essa dúvida aí, tá? Fazer um experimento mental para investigar isso. Imagine que exista uma máquina que consegue tirar o cérebro de um animal e colocar em outro sem causar nenhum dano. Essa tecnologia vai colocar o seu cérebro em um corpo de morcego com tanta perfeição que você vai se sentir um morcego. Você terá todas as capacidades de um morcego estando no corpo de um morcego. Só que tem um porém. O seu cérebro é... Ah, mas é isso que eu já ia dizer. Do que adianta se o meu cérebro não é adaptado pra isso? Mano, o cérebro, inclusive, é uma parte muito estranha da pessoa. Tu tem noção que o seu cérebro, sem você pensar nisso, ele faz 1 bilhão de coisas? Tu não pensa em usar, sei lá, em comandar os órgãos do seu corpo, tá ligado? Tu não pensa em ajeitar as coisas. Tu não pensa em mandar estímulos nervosos. Quando você tá movendo sua mão, você não tá pensando em enviar um estímulo nervoso da sua cabeça até a sua mão. Você só faz, tá ligado? Coração bata. Então então, por exemplo, seu cérebro é tão inteligente, mas tão inteligente que ele consegue te fazer respirar sem você perceber. Mas se você pensa sobre isso agora, parabéns, você perdeu a capacidade de respirar automaticamente. E agora você vai ter que se esforçar pra respirar, senão você vai morrer asfixiado. Ainda é humana. Em algum lugar por aí, nós vamos ter um cérebro de morcego com um corpo humano. Sem querer, nós criamos vampiros nesse experimento mental. O ponto é, agora que o seu cérebro está dentro do corpo de um morcego, isso significa que você finalmente sabe o que é ser um morcego? Não. Pelo menos de acordo com o pensador Thomas Nagel, você não pode ser um morcego. Mas poxa, Thomas, eu queria tanto ser um morcego. Isso é pra vocês, não pra mim, ok? Eu sou literalmente um... No seu artigo O que é ser um morcego, Nagel diz que mesmo que você saiba tudo sobre morcegos, desde como os cérebros deles funcionam, ecolocalização e até mesmo estar no corpo de um morcego,
você nunca seria um morcego. Trágico. Mas a resposta dele levanta outra pergunta curiosa. Por que Thomas Nagel se importa tanto sobre como é ser um morcego? O ponto do Nagel não... Você é meio morcego? Amigo, metade ainda mais do que zero, tá? Tá bom? Tá bom? Ó, com licença, com licença. Metade é infinitamente maior do que zero, inclusive, tá? Não é exatamente sobre morcegos. O que ele queria com esse artigo era criticar a visão fisicalista da consciência. E não se assuste com o termo técnico. Você talvez até seja um fisicalista da consciência sem saber. O fisicalismo é a ideia de que tudo pode ser explicado pelos processos físicos que acontecem no nosso corpo e cérebro. E isso inclui a nossa consciência, que é a experiência de habitar o mundo. Sabe quando você chuta a porta com o dedinho sem querer? A dor que você sente pode ser perfeitamente descrita levando em conta todos os estímulos elétricos passando pelos seus neurônios. E aquele choro na garganta entalado durante o filme Interestelar também pode ser explicado como uma consequência da interação entre cada átomo e molécula dentro de você. O fisicalismo defende que tudo no mundo é feito de coisas físicas e que a ciência, especialmente a física e a neurociência, conseguem explicar completamente tudo, incluindo a experiência de ser um morcego. Quero ver a neurociência explicar o final de Evangelion. E isso ele não faz vídeo sobre, né? Para um fisicalista, deve sim ser possível descobrir como é ser um morcego. Um morcego é apenas um organismo vivo que pode ser totalmente compreendido com as ferramentas científicas certas. Colocando isso de outra forma, para fisicalistas, a pergunta como é ser um morcego pode ser respondida com precisão. Se você concorda com essa afirmação, parabéns, você é um fisicalista da consciência e o Thomas Nagel te odeia. Eu particularmente não concordo nem discordo, tá ligado? Mentira, ele não te odeia, ele nem conhece você. Mas ele discorda de você sobre a natureza da consciência e também sobre morcegos. Beleza, mas então qual que é a visão dele sobre a consciência? Nagel é um dualista, e eu preciso de um vídeo só sobre filosofia da mente pra explicar o que é um dualista. Se você quiser... Cara, eu sei. É tipo aqueles cara que geralmente é muito bom na troca, e aí é focado em matar os personagens do time inimigo. No Valorant, tá ligado? Se quiser um vídeo desses, deixa um comentário aqui com um emoji de morcego, inclusive. A parte boa é que nós não precisamos ir tão a fundo no dualismo pro vídeo de hoje, porque ele na verdade é sobre a crítica que o Nagel faz à ideia de que a consciência pode ser entendida de uma forma puramente científica e fisicalista. Tá bom, então qual que é a crítica dele ao fisicalismo? Para ele, a consciência nunca vai poder ser objeto da ciência, porque a ciência lida com sistemas objetivos. Um planeta orbitando uma estrela, uma maçã caindo de uma árvore, um conjunto de moléculas causando uma doença em um ser vivo. No caso da consciência, existe um caráter subjetivo intransponível. Eu entendi o ponto e eu concordo com o ponto. Você, por mais que seja te descrito exatamente a sensação de algo, enquanto você não viver aquele algo, você não vai saber como é. Eu posso te descrever exatamente a sensação de você comer um sanduíche de doce de leite, maionese e queijo. Mas se você não provar esse sanduíche de doce de leite, maionese e queijo, você não vai saber exatamente qual é a sensação dele. Nível e irredutível que não pode ser posto por uma análise científica. Essa é uma frase que tem muita palavra complicada, então vamos um termo por vez. Aqui nessa tela eu tenho o meu vídeo sobre o paradoxo do navio de Teseu. Todos que viram esse vídeo observaram o mesmo conteúdo objetivo, o mesmo conjunto de imagens e palavras passando informação sobre o tema do vídeo. Até a camiseta que eu tô usando é igual. Mas as exatas emoções, reações e reflexões que esse vídeo levantou em cada pessoa é individual. Ou seja, o que você sentiu e pensou enquanto assistia esse vídeo pertence somente a você. Exatamente. Esse é o lado subjetivo da consciência. Segundo Nagel, não existe nenhuma forma de me fazer experienciar como uma outra pessoa experienciou o vídeo. A experiência subjetiva é intransponível, porque ela pertence somente ao indivíduo que teve ela. E isso vai muito além de morcegos. Nagel também afirma que algo como a experiência do sabor do café ou textura que você sente de uma mesa quando passa a mão não podem ser precisamente descritas por nenhum conjunto objetivo de termos. Quem garante que todo mundo sente exatamente a mesma coisa quando toca em algo? Ou, sei lá, quem garante que o vermelho que eu vejo é o mesmo vermelho que todo mundo vê? Isso é doido demais. Mano, é impossível. Todo mundo tem as sensações diferentes. E é por isso que geralmente o ser humano ele passa por tantas coisas diferentes e sente tudo e vê tudo de uma forma tão diferente que mesmo se você botar dois seres humanos pra terem a exata mesma vida, eles ainda vão acabar de forma diferente.
É impossível ter a mesma vivência, a mesma sensação, o mesmo pensamento sobre tudo que acontece. A única forma de saber o gosto do café é tomando o café. E de certa forma, esse gosto do café é só seu. Ele é uma experiência pessoal sua e não existe nenhum conjunto de explicações científicas capazes de traduzir a experiência. Ou seja, ela é irredutível. Se eu te dou um café pra você tomar, pra duas pessoas diferentes tomarem, uma pode achar que o café tá com açúcar demais e outra pode achar que tá com açúcar de menos, por exemplo. A mesma quantidade. A percepção é diferente. E como recompensa por terem ouvido essa explicação complicada, aqui está a foto de um morcego muito fofo. E aproveitando que os morcegos voltaram, é aqui que entra o porquê do artigo famoso do Nagel falar especificamente de morcegos. Dentro de uma visão dualista como a do Nagel, mesmo que uma máquina transforme o nosso corpo no corpo de um morcego, nós nunca seremos morcegos. Nós só seríamos a consciência de um humano dentro de um morcego, ou um corpo de morcego com capacidades mentais de um humano. De outra forma, não existe nenhum conjunto de palavras, nenhuma série de imagens ou cheiros ou conjunto de experiências mentais que conseguiria mostrar um ser humano como é ser um morcego. A experiência de ser morcego pertence somente aos morcegos. E essa experiência subjetiva não pode ser traduzida em termos científicos, nem mesmo que o cérebro de um morcego seja perfeitamente desvendado pela ciência. Mas por que essa conversa sobre morcegos ficou tão... E digo mais, tá? A experiência de você usar um VTuber, por exemplo, é uma das coisas que eu não sei descrever em palavras. Você só vai saber como é a experiência de você... dar vida a um VTuber quando você dá vida a um VTuber. Eu falo sobre isso no meu vídeo sobre VTubers no canal principal, inclusive. É um bom exemplo que combina com essa situação. Tão difícil, tão rápido. É porque ela faz parte de uma discussão bem maior, conhecida como o problema difícil da consciência. Discutir filosofia fica difícil porque é preciso de um grande esforço para se comunicar de forma clara, precisa... É tipo um filtro? Ah, não é. Mas não é mesmo. É bem diferente. Tá vendo? Você seria inimigo do dono do artigo lá. O dono do artigo te odeia. Você está tentando aí algo que não dá. E filosofia fica difícil porque é preciso de um... conhecida como o problema difícil da consciência. Discutir filosofia fica difícil porque é preciso de um grande esforço para se comunicar de forma clara, precisa e logicamente consistente. Filosofia em alto nível não é uma disciplina fácil. E mesmo assim, nenhum outro campo ou discussão da filosofia tem difícil no título. Mas o problema difícil da consciência tem. O que indica que ele é difícil até mesmo para acadêmicos que dedicaram a vida deles estudando essa questão. Mas não se preocupe, porque o que ele tem de difícil, ele também tem de interessante. Eu explico. Vamos deixar os morcegos de lado por um momento e pensar em nós dois. Você e eu. Será que... mas aí fica difícil, né, senhor ciência? Aí fica difícil, né? Eu posso saber como é ser você? Nós dois somos humanos. Pô, mano, eu acho que ele não pensou que eu estaria assistindo esse vídeo, né? Eu acho que ele não pensou nessa possibilidade. Mas mesmo que eu saiba tudo sobre você, sobre como seu corpo funciona, todos os seus gatilhos mentais, as suas capacidades como ser humano, existe algo que eu não posso ultrapassar, que é a experiência subjetiva que você tem. Por exemplo, eu posso descrever o que é sentir tristeza e entender os mecanismos da tristeza, mas eu nunca vou saber exatamente como você sente a sua tristeza. Em outras palavras, eu posso compreender como a mente funciona e o que causa esse funcionamento, mas a minha consciência não pode vivenciar o que a sua consciência experimenta. Isso ficou pesado bem rápido. O filósofo David Chalmers faz uma distinção entre os problemas fáceis e os problemas difíceis. E mesmo com tudo isso, mesmo com toda essa complexidade, ainda vai ter alguém que vai olhar pra você triste e falar: não, eu entendo perfeitamente o que você tá passando e eu acho que você não devia estar assim. Da consciência. Os problemas fáceis tratam de entender a mecânica do cérebro, como por exemplo, a neurociência explicando a percepção ou a cognição, ou como e por que nós reagimos a certos estímulos e comportamentos. Mapear todas as conexões cerebrais de uma mosca, por exemplo, foi um avanço em responder o problema fácil da consciência. Já os problemas difíceis lidam com a origem de uma experiência subjetiva. E mapear o cérebro da mosca não avançou o problema difícil da consciência. Não temos a menor ideia de como traduzir conexões neurais na experiência de ser uma mosca. Mesmo que duas pessoas tenham experiências sensoriais semelhantes, a maneira como cada uma sente ou vivencia algo de forma única revela o caráter pessoal da experiência consciente e nos coloca diante do eu que vive essa experiência.
Mesmo com uma teoria da mente perfeita, capaz de descrever toda a cadeia de causa e efeito mental com precisão extrema, essa teoria da mente talvez não seja capaz de explicar exatamente a experiência subjetiva que cada um de nós temos. Detalhe, nenhum dos exemplos que ele colocou foi triste com calor, tá? O que é meio bizarro, porque todo ser humano normal odeia calor. E se esse for o caso, certamente o morcego sabe de algo que nós não sabemos. E que nós também nunca vamos saber. Como é ser um morcego? Esses argumentos do Nagel e do Chalmers mostram uma perspectiva de que nós não podemos reduzir organismos vivos apenas ao funcionamento mecânico deles. Mesmo que eu queira ser um morcego, eu nunca vou conseguir. Aqui, ó, chat, aqui, ó. Eu aqui, ó, e vocês nada, tá? Eu aqui, vocês nada, tá? A experiência subjetiva parece ter uma dimensão intransponível e que ela não pode ser conhecida objetivamente. E é isso que o Nagel argumenta com o seu artigo do morcego, que o mundo subjetivo não pode ser tocado por algo objetivo como a ciência. O que, para deixar claro, não é uma negação do poder da ciência, mas a afirmação de que existem tópicos no mundo que não são científicos. Ou seja, a minha experiência subjetiva de estar aqui, de pé na frente da câmera, nesse instante e nesse ângulo, jamais poderá ser objeto da ciência porque essa vivência só é minha e de mais ninguém. A minha vivência de reagir ao vídeo do Ciência Todo Dia, numa live à noite, pra postar no YouTube depois como um clickbait, como se eu fosse xingar ele, também é uma experiência que só eu posso sentir, mais ninguém. Boa tentativa. Pelo menos tu viveu algo único. E do mesmo jeito, tudo que você sentiu e pensou enquanto assistia esse vídeo é especial. Porque dentre todas as pessoas que também assistiram, você é a única que sentiu e pensou do seu jeito. Tenta contar pra gente aqui nos comentários o que você sentiu e pensou assistindo esse vídeo. E não esquece de se inscrever caso você ainda não for inscrito pra ter mais crises existenciais. Muito obrigado e até a próxima. Micro-ondas causam câncer. Ok. Cara, maneiro. Eu esperava um vídeo mais sobre morcegos. E no fim acabou sendo um vídeo realmente sobre problemas existenciais. Realmente. Muito incrível, assim. Mas, enfim, esse foi aí o vídeo do morcego, do canal Ciência Todo Dia. Eu achei que... Não, beleza, vai ser um vídeo sobre morcego em específico. É realmente um vídeo sobre experiências singulares que não podem ser compartilhadas entre seres vivos diferentes. O que é verdade, né, mano? O que é verdade. É porque ele não podia falar sobre porque ele não sabe como é ser um... Eu vou fazer um vídeo sobre como é ser um morcego e eu vou falar exatamente como é ser um morcego. E pronto. Parafraseando de novo, né? O vídeo inteiro sobre como as pessoas têm vivências diferentes e é impossível uma pessoa saber o que a outra pensa e passa. Você sabia que se você pesquisar no IB, cabeludo da ciência, aparece o Ciência Todo Dia, e se procurar, gordinho da ciência, aparece o Serjão dos Foguetes. Genial. Mesmo um vídeo inteiro falando da vivência de duas pessoas que nunca pode ser replicada e nunca dá pra saber o que a outra sente, ainda assim vai ter uma pessoa, vai ter centenas, milhares de pessoas na internet que vão te julgar por um único post no Twitter. A vida é engraçada. Sempre no Twitter? Não, o TikTok também. TikTok é quase a mesma coisa. TikTok é o Twitter com vídeos. Dito isso, vou descobrir onde o senhor todo dia mora e vou lá conversar com ele, explicar pra ele como é ser um morcego, pra ele fazer um outro vídeo.